querer ouvir muito Flávio Prado, né, sobre o novo escândalo no Corinthians. Meu Deus do céu. Cara, o torcedor do Corinthians, ele não consegue ter paz. E o que eu fico mais assustado é que às vezes eles me param na rua e falam: porra, pilhado, tu não tá dando uma moral pro Corinthians? Como, gente? Como? Porra, primeiro é o uso de cartão corporativo para bar, para remédio de ereção, para o que quer que seja. É escândalo com o patrocinador master, presidente sofrendo impeachment, Corinthians nas páginas policiais. Gente, aí agora chega-se ao ponto de desvio de material esportivo. Aí na boa, aí tá virando bagunça, Vice envolvido em desvio de material esportivo. Já teve jogo contra o Fluminense que o Corinthians teve que mudar o uniforme porque não tinha uniformes suficientes. Enquanto isso, tá tendo desviozinho. Vamos pegar uma camisa aqui, joga uma camisa pra lá. Gente, daqui a pouco vão estar falando que vai estar tendo desvio de biscoito no Corinthians, que vão estar pegando biscoito do bar, fandangos, batatinha, e vão estar fazendo desvio disso. É só o que faltava. Olha a que nível tá chegando. A gente não tá falando do Ibis, com todo respeito ao Ibis. A gente não tá falando de clubes amadores, de várzea. Juro, parece notícia da várzea, que estão desviando uniforme, camisa, short. Não, é assustador. Ô, Flávio Prado, a gente sempre critica, a gente fala verdades e às vezes o torcedor fica chateado, o torcedor do Corinthians. Mas eu acho que agora tem que ser um movimento da torcida, Flávio. Do torcedor não aceitar mais o que tá virando. Porque de verdade parece time do botequim, Flávio. Porra, desvio de camisa, desvio de uniforme. Daqui a pouco, como eu disse, vão estar desviando biscoito, vão estar desviando pão da padaria do Corinthians. Tá virando piada, Flávio. Eu acho que não vão roubar biscoito porque o fornecedor de biscoito não está entregando mais porque não recebe, né? Então fica difícil de fazer desvio. Fui atrás da informação. Quem é esse senhor que está sendo acusado dos desvios, né? A informação que eu tenho é a seguinte: ele é vice-presidente estatutário, não há nenhum tipo de informação de que ele seja uma pessoa desonesta, mas ele se empolgou com a história de estar tomando conta lá das casas. Está tendo uma auditoria muito forte com relação a esse negócio do material que a empresa que patrocina o Corinthians entrega. Essa coisa de não ter controle já vem desde lá de trás, segundo as informações, desde a época do grupo do Andrés. Então vem desde lá de trás. Com o Augusto a coisa aumentou, ou pelo menos continuou no mesmo nível, e agora o próprio presidente atual pediu para fazer uma auditoria e travou aquilo. O vice-presidente, meio sem função, ficou tomando conta daquilo e se empolgou. Começou a distribuir uma camisa ali, outra lá, não sei o que, tal, que não podia fazer, que está errado, né? Mas não porque fosse uma coisa assim, não consta que ele... Não foi desvio, estou pegando camisa para vender, não. Pelo que consta, não é isso. Só que passaram de 100 camisas. E, obviamente, quando chegou a auditoria, mostrou que também, na atual gestão, tinha desaparecido o material. Isso tudo vai para o Conselho do Corinthians e aí vão ver o que eles vão fazer. Eu espero que façam, né? O presidente do Corinthians tem sido muito mole, ele tem sido muito, né? Ele tem que ser mais enérgico. O cara, para dirigir o Corinthians, o cara precisa ser... né? Precisa ter pegada. Não dá para ser molão, não dá para ser medroso. A gestão estável tem demonstrado medo de tudo. Eles não falam, eles têm medo de tudo. Então, esse tipo de coisa precisa parar. Mas, a princípio, não é uma pessoa que teria o perfil de que estaria pegando camisa para... É coisa de política, sabe? De mostrar prestígio e tal, não sei o quê. O que é menos grave do que você pegar para fazer negociatas e tal. Agora, não pode pegar nem de um jeito nem de outro. E sim, o Corinthians tem um grande desvio no seu material esportivo. E sim, a história do Fluminense é tudo verdade. Piperno, porque a gente fala muito, mas nada muda, pô. Só piora. O que eu tô falando não é brincadeira, não. Ó, eu não tô zoando. Eu cresci no Monte Líbano, que é um clube social. Conheço todo mundo lá na Lagoa, né, no Rio de Janeiro. Hoje sou sócio do Marina, né, que era a Barra também no Rio de Janeiro.
Gente, eles têm time de futebol, pra zoeira, pra jogar contra times rivais. Ninguém rouba camisa em clubes amadores, porra. A gente vai na várzea, eu duvido que no futebol de várzea alguém desvie o uniforme. Porra, Piperno, a que ponto chegou o Corinthians, cara? Não, calma aí, vamos jogar essa camisa pra lá. Não, vamos botar essa camisa pra lá, esse short pra lá. Cara, vice-presidente envolvido em desvio de material esportivo é pedir pro Corinthians realmente virar chacota, Piperno. Eu vou trazer aqui, tá, a notícia completa, para eu não exagerar em nada, tá? Eu não vou exagerar em nada o que eu tô dizendo aqui. A notícia completa sobre o Corinthians é a seguinte: a informação do GE é que foi realizada uma auditoria no Corinthians e identificou uma série de irregularidades na gestão dos materiais esportivos fornecido, né, pela fornecedora lá de material esportivo do Corinthians, com a retirada de itens excedendo em quase 300% a cota anual prevista em contrato. A partir de uma denúncia anônima, a auditoria constatou a ocorrência de comércio clandestino de materiais pertencentes ao clube, tanto dentro quanto fora das suas dependências. Funcionários do Corinthians estariam intermediando a venda de produtos oriundos do estoque institucional, o que acabou sendo comprovado. Um funcionário do clube, flagrado vendendo materiais desviados a R$ 150 e R$ 180 por peça, reconheceu participação no esquema, segundo a auditoria. O Corinthians obteve 41.963 itens da fornecedora de material esportivo em 2025. Até 10 de outubro, número 24% maior do que o volume registrado no ano passado, de 33.902 produtos. Somando os itens destes 2 anos, o Corinthians recebeu R$ 23.772 em materiais esportivos. Esse valor ultrapassa em R$ 15.772 o limite de cota contratual estabelecido em 4 milhões anuais. Gente, é assim, é muito bizarro. O relatório chama atenção para uma ocorrência em que o Corinthians precisou mudar o uniforme que utilizaria, como eu falei aqui, tá? No Maracanã contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, em razão da falta de camisas no estoque. Como a fornecedora de material esportivo do Corinthians não conseguiria entregar o material a tempo, em caráter de urgência, o Corinthians teve que pedir à diretoria do Fluminense para que a partida ocorresse com as duas equipes utilizando o seu segundo uniforme. E o Fluminense atendeu à solicitação. O relatório aponta situações em que Armando Mendonça, vice-presidente e responsável pela gestão dos materiais esportivos desde maio deste ano, quando o presidente Osmar Stabile assumiu o cargo, teve ações consideradas como inconformidades. Segundo o relatório, Armando ainda pediu para si as 19 camisas especiais remanescentes da partida entre Corinthians e Palmeiras, em 31 de agosto, com patches da NFL, em homenagem ao jogo que seria realizado na semana seguinte. Gente, é assim, é inacreditável. A auditoria constatou que normalmente são requisitadas de 6 a 11 camisas adicionais por jogo, em nome da rouparia, a título de relacionamento da diretoria. O principal destinatário dessas camisas é o vice-presidente. Bom, já tem até isso então. Corinthians vendendo, pessoas do Corinthians vendendo no mercado clandestino camisas oficiais do clube com
participação de vice-presidente Fábio Piperno. Na boa, as pessoas dentro do Corinthians, eu vou até aproveitar uma moedinha que estava aqui, não estão valendo isso aqui, ó, Piperno. R$1 não está valendo a diretoria do Corinthians. E detalhe, hein? Já é a nova, já é a nova diretoria do Corinthians, Fábio Piperno. Eu diria para você que os escândalos no Corinthians, eles vão de camisa a camisinha, né? Porque envolveu até a história de compra do Viagra com cartão corporativo. Então, no Corinthians tem de tudo. Passando, por exemplo, por compras de... Né, funcionando muito, né? Lembra que a torcida fez o coro? Foi. Esse tal não. Aí já a torcida é criativa, até porque ela está ofendida, né, Flávio? Já teve desvio de ingresso, já teve, por exemplo, o caso lá daquela senhora, coitada, que ela nem sabia que tinha virado laranja, né? Na questão daquele outro contrato publicitário que o Corinthians fez. Então, o que está faltando acontecer no Corinthians? A polícia está em cima. Acho que hoje o diretor financeiro do Corinthians vai também prestar um depoimento naquele inquérito aberto por conta da história dos desvios de cartões corporativos. Então o Corinthians é aquela árvore assim que do lado que você sacudir vai cair algum fruto podre, porque o Corinthians só tem fruto podre ultimamente. O Fio Pilhado fez uma comparação com o Ibis. Se fosse o pessoal do Ibis, eu ficaria ofendido, porque o Ibis, pelo menos, ele tem aquela rede social muito bem humorada, tira sarro de todo mundo, dele mesmo, inclusive. Corinthians nem isso, porque o Corinthians não desperta humor, o Corinthians desperta dor, raiva por tudo que tem ocorrido. É um momento grotesco, um momento muito sujo, um momento lamentável e, sobretudo, que evidencia a falta de governança do Corinthians. Porque, veja, material esportivo vai passar por outros departamentos, né? A quem cabe manusear o material esportivo em um clube? É quem está envolvido, por exemplo, em abastecer os diversos departamentos. Vai ter camisa para o time profissional, vai ter camisa para o time de base, vai ter camisa de treino. Agora, por que tem que passar por um vice-presidente do clube isso? Então está tudo errado no Corinthians. O Corinthians, sobretudo, é formado por dirigentes que não têm vergonha na cara. São dirigentes que não estão à altura. Eles deviam, sabe, correr assim para ontem, para tentar entregar o Corinthians para quem entende, para quem é corintiano, para quem pelo menos queira fazer com que o Corinthians funcione como uma empresa. O Corinthians é um misto hoje de corruptos de um lado e ineptos do outro. Só tem isso no Corinthians. O Corinthians não tem alguém minimamente capaz de apontar um caminho. São dirigentes covardes, bananas, ou pior de tudo, corruptos. O que sobrou? O que resta ao Corinthians? Aí, o torcedor, com toda razão, fica indignado. Tem gente que vai lá, invade a presidência, tem gente que faz manifestação. Estão no jogo, Não, porque eles fizeram parte disso aí. Claro, eles fizeram são parte. beneficiários. Tanto o dirigente quanto o bando organizado, essa turma toda se acumpliciou nesse momento em que afundaram o Corinthians. Nenhum deles é melhor que o outro. Então o torcedor não se... O legítimo, quando eu falo torcedor, estou falando do legítimo torcedor e enfim, associado. Não se iludam com esse movimento de bandos organizados. Agora tem influencer falando, porque o pessoal da Safiel está querendo tomar conta do Corinthians. Uai, alguém tem que tomar conta disso aí, porque senão o Corinthians vai à bancarrota, ele vai falir. Também parece que não se sustenta a tal da Safiel. Tudo caminha... É que estamos no Brasil, fica difícil você falar uma coisa dessa, né? Mas a investigação do Ministério Público caminha para pedido até de prisão de dirigentes do Corinthians. Está caminhando muito claramente, são coisas assim, nota fria... Uma série de situações difíceis das pessoas que são acusadas justificarem o que está acontecendo. Pode acontecer, eu acho quase impossível, porque até hoje eu não vi. Cansei de ver corrupção no futebol, só vi um cara preso, aquele Onaireves lá há muito tempo. Paraná. O João Avelange morreu com 100 anos, não foi preso um dia, pô. E ele é o Pelé do negócio, né? Então, eu acho que a expectativa é que seja sugerida prisão através dessas investigações do Ministério Público. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas que nós vamos caminhar para isso. Pelo menos esse pedido de prisão deverá acontecer.
Alguns pedidos, né, Flávio? Não deve ser só de um, né? Ah, não. Alguns, claro. Porque existe aquela história, por exemplo, do cartão corporativo. Cartão corporativo, tá complicado de se explicar. Tem muito negócio de nota fria, né? Principalmente. Tem uma lojinha aí, não sei onde é, acho que em Cotia, gastou muito dinheiro e tal. Enfim, o mercadinho que fica, acho que lá em Guaianazes. O mercadinho, nossa senhora, o mercadinho virou maior que qualquer rede de supermercado, pelo que o Corinthians gastou lá, né? Então tá difícil de comprovar as coisas lá. Ora, Bruno, eu até falei hoje, né, nas minhas redes sociais, que parece que esse bando de safado, eles não têm ideia do que representa o nome Corinthians, né, cara? Porque de verdade, é a segunda maior torcida do Brasil, é um time, multicampeão brasileiro, bicampeão mundial, campeão de Libertadores invicto. A dimensão do Corinthians também, né, pela dimensão da sua torcida. Cara, juro, é piada, Bruno. É piada as coisas que a gente tá vendo. O Pipeno brincou, né, que é camisa e camisinha. E é verdade, pô. A gente já viu cartão do Corinthians sendo usado para comprar remédio de ereção. A gente já viu o cartão do Corinthians sendo usado para várias coisas absurdas. Dívidas surreais. Presidente tirado por impeachment e possível envolvimento em esquema com patrocinador master. Agora desvio de camisa. É meio desanimador para o torcedor. Eu acabo desconfiando, Bruno, que grandes empresários podem ter até medo de tentar entrar no Corinthians, porque é a única solução para o problema do Corinthians. Senão, eu não vejo como sair desse buraco, Bruno. Não, você tem razão e acho que tem medo, sim. Porque existe o clube de futebol, o time gigante, com mais de 100 anos, super vencedor, um dos maiores clubes do país, que é uma coisa, que tem a sua história, que tem os seus títulos, tem tudo. Outra coisa é o clube social, e isso não é só Corinthians, todos são mais ou menos parecidos. O clube social é uma coisa assim, muito de um grupinho político, e alguns com mais poder, outros com menos, aí a questão de corrupção, de possível envolvimento de organização criminosa é uma coisa a ser investigada, mas é uma coisa que as pessoas falam, comentam que tem investigação, e tem grupos que são poderosos na política do clube e que, para você entrar ali, você vai ter que negociar com esses grupos. O clube social da maioria dos clubes brasileiros, ele é muito pequeno, assim, é uma coisa muito pequena, é uma coisa de um grupo achar que realmente é dono daquilo ali. Sem ser dono, né? Sem ser o dono de verdade. Ele acha que é dono porque ele está ali há anos, ele tem influência. Às vezes não é o presidente do clube, não. Às vezes o presidente ele é só o representante de um grupo político. Às vezes o presidente não consegue fazer muita coisa porque ele deve favor para um monte de gente. Eu estou aqui porque esse cara me colocou, eu estou aqui porque esse grupo votou em mim e me colocou aqui. Então eu tenho que atender aos interesses desses caras porque eles me ajudaram a estar aqui. Então eu tenho um poder limitado, eu não sou poderoso, eu sou o cara que foi escolhido para representar o grupo que é mais poderoso no poder. Então, muitas vezes os presidentes dos clubes de futebol, eles trabalham para atender o interesse de quem vota nele, não do clube, do time enorme de futebol, super vencedor tradicional e com uma torcida enorme. Então, é muito difícil. Quem entra vai ter que primeiro negociar com grupos que são muito poderosos e que tomaram o poder, e que não são sempre os mesmos, até porque já teve um momento que o Dualib foi muito dominante, Dualib, Nezicuri, Vadielu, isso já passou, eles já faleceram, né? Mas isso foi mudando, aí veio o grupo do Andrés, que começa com o Dualib, o Andrés ele foi diretor de futebol do Dualib, aí tem um momento que tem uma queda do Dualib, e o Dualib do Vicente Mateus, que foi... do Vadielu. E um foi tomando do outro. E o Andrés, e inclusive o Augusto Melo, que foi presidente agora há pouco, derrotando na eleição o grupo do Andrés, ele fazia parte do grupo também, em algum momento. Nunca foi grande ali no grupo, mas fazia parte. Aí com vários grupos se juntando, que não eram aliados antigos dele, mas ele tinha sido o segundo colocado na última eleição, falaram, esse cara é o que tem mais voto, então vamos apoiar esse cara. Por isso que ele também acaba caindo, quando ele já... e aí eu não estou dizendo que ele não fez nada errado, né? Isso está sendo investigado e a gestão dele foi péssima, isso dá para dizer. Aí quanto à parte de corrupção, deixar a justiça investigar. Mas ele cai não porque foi um mau presidente, ele cai porque ele deixa de atender quem colocou ele ali. E a partir do momento que você perde o poder político,
você cai. Você perde o apoio político, você cai. O impeachment, ele não acontece exatamente por má gestão ou porque o cara, ou por um ato de corrupção. Ele acontece quando você perde as condições políticas de ficar ali. Às vezes tem presidente que é ruim, que é corrupto e que fica porque ele mantém o controle político do clube ou de qualquer instituição, enfim. Então, o Corinthians, para quem quiser entrar lá e fazer algo diferente, vai ter que negociar com quem está no poder, que é grupo, não é o presidente que está ali. O presidente, se ele desagradar quem o colocou ali, ele cai também, o atual. Ou chegar num momento aí, que eu acho que isso pode acontecer num futuro não tão distante, porque a coisa está muito feia, chegar um momento que ninguém mais tem condição de comandar. Fica aquela coisa, ou a gente entrega para alguém competente, ou isso aqui vai acabar no sentido de deixar de ser relevante. Não que vai fechar as portas, mas deixar de ser relevante. Não tem mais jeito, não tem jeito. Ou entrega para alguém que realmente tenha competência para isso, ou vira SAF e vende. E eu acho que o Corinthians está se aproximando desse momento, porque vários grupos, e nos últimos anos, depois que perdeu o grupo do Andrés, outros grupos passaram pela presidência e não mudou nada. Daqui a pouco vai chegar à conclusão, ninguém aqui tem condição, se a gente não entregar para quem pode administrar, vai todo mundo para o buraco, todo mundo para o mesmo buraco. A gente está se matando aqui há anos, mas daqui a pouco vamos todos juntos para o mesmo buraco. Então tem que entregar para alguém porque vai deixar de ser relevante. Eu acho que isso está perto de acontecer. Acho que o Corinthians, daqui a pouco vai ter que acontecer uma mudança grande, porque senão vai todo mundo para o mesmo buraco e o clube deixará de ser relevante. Mas é isso que eu digo, Bruno. Eu só vejo mudança como? Se virar SAF, coisa que esses caras que dominam o Corinthians vão fazer de tudo para não deixar. Ou se um grupo sério de empresários entrar, como aconteceu no Flamengo, como aconteceu no Palmeiras. Só que eu juro, Flávio, eu acredito que grandes empresários tenham medo, e não medo de se envolver nesse ambiente tão tóxico. Medo mesmo de ser uma coisa perigosa, Flávio. Olha, tá ok? Tá, só, não, o negócio de som tá ok? Tá ok, beleza. Não, tá com dificuldade, tá acertando o som aqui, pilhado. Olha, se eu fosse um grande empresário, eu não meteria o bedelho nisso, não. Eu acho que o cara precisa tomar muito cuidado, porque essas sujeiras, elas vêm de tanto tempo que ela acaba esbarrando vai chegando em você. E aí é duro demais, você não sabe o tamanho do rombo, você não sabe o tamanho do buraco. Eu acho que o cara, para entrar numa parada dessa, ele tem que ser muito corajoso. Realmente a gente não sabe o tamanho do rombo, né? É uma coisa de tantos anos, tão normal, tão natural, que os caras se viram donos e usam o clube como se fosse deles, que você acaba perdendo o controle. Eu, se fosse um grande empresário, eu tenho alguns amigos que são empresários e que me perguntam sobre isso e falam, cai fora disso, foge disso, porque é terrível. Eu não arriscaria. É uma situação meio maluca, né, do Corinthians. A gente torce muito que o Corinthians se torne um gigante de novo pro nosso trabalho, isso é do caralho. Entendeu? Um gigante, uma potência, pô. Corinthians não é potência já há alguns anos. É potência de mídia, é potência de marketing, é potência de tamanho, mas não é de resultado, por causa desses caras.